Olha aí, meu amigo, que teremos uma crise no Brasil, que a economia vai arrefecer, desemprego vai aumentar, inflação vai subir, economia vai andar devagar. Isso é evidente, isso é claro. Não apenas pelos números que eu sempre trago aqui no canal, todo dia eu estou falando do tema economia por aqui, não apenas por causa desse fator específico aí, também pelo que a mídia esquerdista está falando. Eles já sabem, eles já têm tanta certeza que a economia brasileira vai para o buraco e que vamos ter um problema econômico logo à frente, que eles já estão concebendo a desculpa perfeita para explicar essa crise econômica. A incompetência do Lula e do Haddad, o rombo fiscal aqui no Brasil, o arcabouço, que é uma tragédia completa, o pessoal até esqueceu, né? Mas o arcabouço fiscal que sepultou qualquer chance que o Brasil tinha de se tornar um país sério e equilibrado do ponto de vista econômico? Não, nada disso. O pessoal nem leva em consideração esse ponto. O pessoal da esquerda passa ao largo a grande culpa da crise econômica que vai se abater sobre o Brasil, e já é algo garantido, a própria mídia esquerdista sabe disso. O culpado disso é Donald Trump. Pois é, uma notícia aqui, uma pesquisa encomendadinha, legal assim, redondinha, falando de temores de grandes economistas de outros países a respeito da política econômica do Lula, né, do Trump, aliás, né, mostram esses temores aqui. Os economistas especulam que vai haver um aumento da inflação, juros altos e desaceleração econômica. Caramba, exatamente o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Já conceberam a explicação, já está prontinha, já jogaram a toalha. O Brasil vai ter problemas econômicos, vamos achar um bode expiatório, vamos achar em quem colocar a culpa, né? Síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser ainda mais colaborar com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Essa estratégia não é nova. Lá atrás, em 2015 provavelmente, não vou saber se foi exatamente nesse ano, se foi depois da Dilma ou antes, acho que foi na época, antes não, né? Na época da Dilma ou depois, mas acho que foi na época do segundo mandato dela. Essa estratégia estava sendo utilizada também para explicar o fracasso da economia brasileira. Eu lembro que foi publicada uma peça de campanha do governo, de campanha não, uma peça aí de propaganda do governo, na TV aberta mesmo, né? Lá em 2015 eu via TV aberta ainda. E é até o José de Abreu, o cuspidor lá, baba-ovo do PT, que fez essa propaganda na época, né? E ele falava ali, dentre várias besteiras e mentiras, que o mundo estava vivendo uma crise econômica naquele momento. Então não era o Brasil que estava em crise, era o mundo que estava em crise econômica, o que obviamente é uma mentira. Ninguém estava em crise em 2015, 2014, 15, 16, só o Brasil. O Brasil estava na contramão do mundo, né? O mundo já tinha se recuperado da crise dos subprimes, estava com um crescimento econômico ali em meados da década de 2010, menos o Brasil. Mas aí inventaram uma crise internacional para colocar a culpa da crise brasileira nisso aí, em fatores internacionais. Já estão fazendo isso aqui agora, estão planejando certinho, antes mesmo do Trump assumir o mandato, porque eles têm pressa. A vaca já está indo para o brejo, o Trump só vai assumir dia 20 de janeiro, já começaram com essa história aqui, né? Eles fazem, aqui é o pessoal do Brasil 247 repercutindo uma notícia aqui, que foi divulgada pela Folha de São Paulo, né? A pesquisa, obviamente, não é brasileira, é uma pesquisa aqui do Financial Times e da Booth School of Business da Universidade de Chicago a respeito da expectativa, vamos colocar assim, de economistas dos Estados Unidos, Reino Unido e zona do euro sobre os impactos que a volta de Donald Trump à Casa Branca vão causar na economia de forma geral. A economia dos Estados Unidos, é claro, mas a economia do mundo todo. É claro que o que acontece nos Estados Unidos repercute em toda a parte. E aqui eles fazem umas análises e tudo mais, e ok, temos que falar sobre Donald Trump. Ele não é Javier Milei e ele não é Nayib Bukele. Ponto, né? Ele pode até ter proximidade com esses líderes,
pode ter uma boa relação com eles e uma ou outra similaridade. Mas Trump, quando governou lá atrás, ele não fez um bom governo econômico, vamos colocar assim, do ponto de vista econômico. Ele reduziu impostos, o que é interessante, sempre positivo, mas não diminuiu os gastos, e aí você cria uma bomba fiscal, né? A dívida norte-americana já estava descontrolada antes dele, continuou descontrolada no governo dele, ficou pior ainda com Joe Biden. Agora a dívida norte-americana sobe $1 trilhão a cada 120 dias. É esse o patamar do descontrole da dívida dos Estados Unidos. Então, é complicado esse negócio de prometer que vai cortar impostos, e ele fez isso novamente agora, né? Sendo que não vai haver um corte considerável de gastos. Porque o que o Milei está fazendo lá na Argentina é justamente isso. Primeiro, ele cortou muito a máquina estatal, mas cortou absurdamente a máquina estatal para depois começar a fazer corte de impostos. E ele tem feito isso e tem conseguido superávit fiscal depois de pagar os juros da dívida. Então ele está fazendo a coisa da forma correta. Claro, ele é muito competente do ponto de vista econômico em vários outros aspectos também. Então o Milei está fazendo o caminho certo na Argentina. Corta a máquina estatal, reduz os gastos, reduz, portanto, as despesas, para depois reduzir os impostos, logo as receitas do governo, e não desequilibrar as contas do país. Donald Trump não fez nada disso no passado e não vai fazer de novo. Essa é a verdade, né? Então as políticas dele são sim inflacionárias, né? Porque, obviamente, mais dinheiro em circulação, isso expande a base monetária, faz com que os preços fiquem mais altos naquela moeda ali, né? Então, a partir daí temos um repeteco em partes do que aconteceu lá atrás, aliado, é claro, a mais políticas de protecionismo. O Trump tem esse papo aí sempre, é um papo que agrada muito o industrial norte-americano, o produtor norte-americano. Muitos setores da indústria americana não têm crescimento efetivo, essa é a verdade. É um assunto assim que fala bem ao ouvido da galera, né? Só que o que vai acontecer a partir daí, né? Políticas protecionistas são uma tragédia para todos os lados, né? Então, o que os economistas estão colocando aqui a partir daí, né? Desse Maganomics, né? Que é o MAGA do Donald Trump, aliado com Economics, uma nova política aí dele bastante protecionista, enfim, essa coisa toda que a gente sabe muito bem, né? A partir daí, os economistas aqui que foram consultados nessa pesquisa que foi divulgada no Brasil pela Folha de São Paulo, claro, com as partes que interessa a Folha de São Paulo divulgar, né? Olha aqui, o que eles acham que vai acontecer? As políticas de Trump podem trazer algum crescimento a curto prazo, mas isso será às custas de uma desaceleração global. Opa, o Brasil está desacelerando. Por quê? Por causa do Donald Trump, é claro. Não tem nada a ver com o Lula, não tem nada a ver com o Haddad, né? Por causa do Donald Trump, né? E aí o pessoal acredita aqui que vai ter uma série de problemas aqui para a economia e tudo mais, né? Só que a análise aqui da Folha de São Paulo nem tá tão absurda assim, porque fala de muitos temas de forma geral. Agora, quando o Brasil 247 pega a notícia da Folha de São Paulo, que pegou isso lá do Financial Times e trouxe já condensado, já enviesado para o Brasil, aí a coisa desanda por completo, né? Então, o pessoal aqui do Brasil 247 já fala de forma bastante clara aqui, bastante evidente, né? Que vai haver repercussões globais dessas medidas, repercussões negativas de forma geral, né? Que um futuro incerto para a economia global. Então, o Brasil vai ser impactado aqui junto com os outros países. É isso que vai ter em 2025. Olha aqui, Donald Trump vai chegar ao poder e vai ter aqui, de fato, né, problemas em matéria econômica. Um cenário aqui bastante preocupante, né, porque vai ter inflação e tudo mais, e aqui vai ter efeitos negativos das políticas do Donald Trump, né? Agora, vou procurar aqui, fazer um Ctrl F aqui para ver quantas vezes fala de juros na notícia. Olha, na notícia não fala hora nenhuma, só no título, né? Vamos procurar aqui juros, né? Então, vamos procurar inflação. Fala uma vez, fala só caráter inflacionário das medidas, tanto internamente quanto globalmente. Então, olha que o título aqui já está forçando a barra.
Essa é a verdade, né? Porque não está falando explicitamente de nada disso nesse texto aqui. Eles que estão interpretando o Brasil 247, um pasquim petista que a gente conhece bem, eles que estão forçadamente interpretando isso à luz do que já está acontecendo no Brasil. Juros altos, inflação elevada, economia estagnada ou mesmo em queda. Então, quando tudo isso ficar evidente aqui no Brasil, a turma de esquerda vai apontar para o Trump e falar: a culpa é dele, não tem nada a ver com a gente não. Isso está acontecendo do ponto de vista global. Então perceba, a grande mídia já jogou a toalha. Eles já sabem que o Brasil vai para o buraco econômico. Isso já está cristalino para todo mundo. E eles sabem que é preciso tirar a culpa disso do Lula. Alguém vai ter que ser queimado no lugar dele nessa história, né? Talvez o Gabriel Galípolo, talvez o Fernando Haddad também. Mas a culpa maior, ao que tudo indica, vai ser colocada no exterior. Donald Trump e suas medidas aí, o maluco que está governando os Estados Unidos, está quebrando o Brasil. É sempre assim. Não é isso que Cuba faz, né? Coloca a culpa da crise nos Estados Unidos. Não é isso que a Venezuela faz, coloca a culpa da crise nos Estados Unidos. Brasil do Lula vai seguir o mesmo rumo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.